Bom, gente, vamos começar a nossa aula. Esse vídeo eu vou estar falando aí dos diversos tipos de transformador que a Evo utiliza nos aparelhos dela, os diversos tipos de proteção que a gente vai encontrar tanto nessa etapa aqui da entrada de energia, né, do primário, quanto da etapa aí do secundário. Os tipos de transformadores que a gente vai encontrar: tem o transformador aí de standby, tem transformador de bobina simples, transformador de bobina dupla. Isso no primário. Na secundária a gente vai encontrar transformador de bobina tripla, como é o caso desse daqui, 4 bobinas, 2, aí vai depender do projeto, né? Cada bobina que o transformador vai usar vai depender do projeto de cada aparelho. Aqui a gente já tem dois fusíveis na entrada. Cada fusível é responsável por um transformador. Esse 101 aqui ele é responsável por essa bobina, que possui já esse outro fusível aqui que ele vai ligado ao neutro da rede elétrica. E a gente tem esse F102 aqui, que é o fusível que vai estar protegendo esse transformador. Esses fusíveis aqui, gente, eles vão abrir em caso de curto na bobina do transformador. Quando esse transformador aqui ele entrar em curto, vai interromper esse fusível. Quando a bobina desse transformador aqui entrar em curto, vai estar interrompendo a bobina deste fusível. Aliás, a bobina não, vai estar interrompendo o filamento deste fusível aqui. Esses fusíveis eles não vão abrir, tá? Se você ligar em 220, você tá com a chave aqui, ó, o roxinho aqui, onde está o roxinho, tá setado para 110. Aí você ligou em 220, não vai ser esses caras aqui que vai abrir, vai ser esse fusível interno aqui do transformador. Vem daqui da rede, passa por esse fusível e desse fusível ele vai alimentar essa bobina e essa bobina aqui. Então, quando esse camarada aqui ele é interrompido, ele vai cortar a alimentação dessas duas bobinas. Não vai ser esses fusíveis aqui, tá? A AIVA, ela não especifica que tipo de fusível é esse daqui. Como a gente vai ver mais à frente, numa tabelinha do manual de serviço, onde tem uma lista de componentes, tem uma lista lá que tem os fusíveis que vão ser utilizados para aquele modelo em específico. E quando chega aqui, a AIVA ela não especifica que tipo de fusível que é, se é varistor, fusível térmico, se é só um fio, se é um prego. A AIVA ela não especifica que tipo de fusível que está aqui. Ela só coloca como terminal. A gente vai ver isso logo à frente. E aqui a gente tem cada cor representa uma tensão. Roxo sendo 110, azul 220 e marrom 240 volts. Aí detalhe, tá? Nessa configuração aqui, como está em 110 volts, essas duas bobinas elas estão em paralelo uma à outra. Mas nessas duas aqui, tanto a azul como a marrom, que é 220 como 240, essas duas bobinas elas vão trabalhar em série. Cada uma dessa bobina aqui recebendo 110 volts, ou 120, né? 120 volts que é a tensão aí da nossa rede elétrica. E por quê? Que vai trabalhar cada um deles em 120 volts, em série ou paralela. Gente, assim, guarda isso, tá? Toda a carga que está em paralelo com a fonte de energia elétrica, você tem uma fonte de energia elétrica, você tem uma
carga paralela a essa fonte de energia, a carga ela vai assumir a tensão da fonte. A tensão ela não vai se dividir. A tensão que é para um vai ser para o outro também. Quando é em série, cada carga vai estar pegando aí a sua parcela de tensão elétrica. Uma bobina vai pegar 120 volts e a outra bobina ela vai estar pegando aí seus outros 120 volts. Em paralelo, vai assumir a tensão da carga, né? A tensão da fonte de energia, que no caso é a tomada, e em série essa tensão ela vai ser dividida aqui entre essas duas bobinas. É por isso que se você por engano ligar aqui em 220 volts, o que vai acontecer nessas bobinas aqui do transformador? Os dois vão estar trabalhando em 220, tá? Não vai estar trabalhando em 110 cada um. Para eles trabalhar em 110, eles teriam que dividir essa tensão, que seria ligação em série. A tensão vai vir aqui, vai passar para aqui, vai voltar, vai ligar para esse cara e vai voltar para rede elétrica. E aqui a gente já tem também alguns fusíveis, né? Esse aqui é uns fusíveis de proteção. No caso do F959, 969, a gente tem dois fusíveis para o médio agudo, dois fusíveis para alimentar aí o amplificador de grave e mais dois fusíveis aí que vão estar protegendo o circuito principal do aparelho, que vai estar abrindo naquele circuito de 12 volts, beleza? Vamos estar dando um segmento aqui. Aqui ó, a gente já tem na descrição, né, do manual de serviços da Aiva, a gente na parte de dispositivos de proteção, a gente tem aqui o clamp fuse, que o clamp fuse ele é aquela garrinha, né, que prende o fusível de vidro, tá? O clamp fuse. Aqui a gente tem como descritivo desse fusível aqui, a gente tem essa descrição da Aiva terminal, onde ela não especifica que tipo de fusível é. Nunca cheguei a abrir um transformador para estar identificando esse fusível, então só abrindo o transformador para estar fazendo essa identificação. De outro jeito, pelo menos pelo manual do fabricante, não tem como. A resistência desse fusível ela é a mesma de um fusível de vidro, chega a cerca de 2 ohms. Pelo comprimento do fio, é uma resistência alta, que quando você pega um fio muito comprido, coisa de 1 metro, você vai aumentando ele 10 metros, 20 metros, 1 quilômetro, essa resistência ela tende a aumentar. É por isso que quanto maior o fio, quanto maior a distância que a tensão ela precisa percorrer, né, essa tensão ela tende a sofrer uma queda de energia, porque a resistência ao longo do fio ela vai aumentando, por assim dizer. Então a gente tem aqui, né, nessa descrição, logo mais a gente tem a descrição do fusível. Esse aqui é a descrição do fusível de vidro, 2,5 amperes, 250 volts. E essa descrição aí não é desse fusível aqui não, tá? Essa aqui é de um outro, essa descrição é de um outro modelo aí de aparelho da Aiva. Esses fusíveis aqui do 959, eles vão trabalhar aí com 4 amperes cada um. Aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe que é importante eu colocar aqui. Se esses dois fusíveis aqui, eles não vão atuar quando o aparelho é ligado em 220, esse é o fusível aqui responsável por
cortar a alimentação das duas bobinas do primário. Como que eu vou estar dimensionando um fusível novo aqui para estar colocando no lugar desse daqui? Porque não tem o que fazer, né? Ou você desmonta o transformador, né? Você desmonta o transformador e recoloca o fusível. E aí quem não tem experiência com isso daí, até o técnico, né? Até a gente que é técnico, a gente não perde tempo abrindo o transformador só para trocar um fusívelzinho aqui. Tem um jeito que dá para substituir esse fusível que eu vou estar falando mais para frente aqui. Mas é uma coisa que você não deve fazer em hipótese alguma. Quando esse fusível aqui ele interromper, não faça a ligação e deixe, né? A não ser que seja para nível de teste. Se for testar o transformador, o circuito, você pode até colocar um fio fino de cobre só para o aparelho ligar, mas não deixa esse fio, porque se ocorrer de futuramente o aparelho ser novamente ligado em 220, um simples fio de cobre não vai interromper o circuito. Você vai ligar no 220 e só vai se dar conta do erro que você cometeu quando você ligar lá o power do aparelho, quando você apertar o botãozinho de power e você vê os capacitores da fonte explodirem. E aí o prejuízo vai ser muito, mas muito maior. Aqui a gente tem um esquema de ligação, onde a chave ela está aqui setada para 127 volts, vem a fase, passa por essa chave aqui de baixo e manda alimentação para esse enrolamento aqui do transformador e para esse daqui, passa pelo 102, passa por esse fusível e vem para esse transformador aqui. Só uma bobina, tá? Só uma dessas bobinas ela passa por essa chave. Uma delas aqui ela já vem direto. Tanto é, gente, que esse fusível aqui, se ele for interrompido, o aparelho continua funcionando normal, tá? Se esse fusível aqui ele se manter, como o aparelho ele está ligado em paralelo, como essas bobinas aqui elas estão ligadas em paralelo, a alimentação de 120 volts por aparelho ela continua, ela vai se manter. Só que vai ter uma queda na performance do aparelho, porque esse fusível aqui, né, que ele vai estar ajudando, auxiliando esse daqui essas duas bobinas, elas vão induzir uma corrente elétrica no secundário e vai estar entregando a corrente necessária para o amplificador, está trabalhando na potência dele. Tanto é que se um desses fusíveis, tanto esse aqui como esse aqui, ele abrir, a tendência é o aparelho aí ficar desligando quando ele vai exigir potência, porque só vai estar uma bobina aqui, né, energizada. Na hora do aparelho exigir corrente, por estar só uma bobina energizada, vai ter uma queda brusca de tensão e o aparelho ele vai desligar. Aqui a gente tem uma demonstração, né? A chave aqui setada em 220, vem daqui da fase, passa por essa bobina aqui, por esse primeiro fusível 102, passa por esse primeiro enrolamento. Esse primeiro enrolamento é um enrolamento de 120 volts, passa pela chave, passa por esse fusível
e passa por esse outro enrolamento aqui de 120 volts, passa por esse fusível e retorna aí para a rede elétrica. Como eu havia mencionado anteriormente, cada uma dessas bobinas vão estar trabalhando em 120 volts. E aqui, para a tensão de 240, a mesma coisa. Passa pelo fusível, passa por essa bobina aqui, por esse enrolamento, continua seguindo aqui para o segundo enrolamento, vem para cá, passa pelo fusível, passa pela bobina desse outro aqui, esse outro enrolamento, passa pelo fusível e retorna para a rede elétrica. Aqui, gente, eu tenho aí um outro modelo, tá, de transformador que vocês vão encontrar aí em aparelhos como T9, T76, T99, 939. São aparelhos que eles têm circuito de standby. Eles possuem dois transformadores. Tem esse transformador maior, que é o transformador principal. Esse transformador ele vai ser responsável por alimentar amplificador, alimentar todos os circuitos do aparelho, está alimentando também o amplificador de médio agudo. E esse transformador aqui ele é o responsável por estar alimentando um aparelho uma tensão de standby, que vai ter ali na placa frontal do aparelho, só para alimentar o processador, para ele estar fazendo o controle do circuito de power on. Ele não vai estar alimentando o display, ele não vai estar alimentando amplificador, demais circuitos do aparelho. Vai estar alimentando o processador para estar fazendo o chaveamento quando o aparelho for realmente ligado, quando for apertar lá o power. Apertou o power, vem para cá nessa tensão de 12 volts. O processador lá na placa frontal vai estar liberando 12 volts aqui no pino 7, que vai estar vindo para esse relé. Não sei se vocês já viram, quando o seu aparelho desliga, ele dá aquela batida de relé, dá aquele tec, que é esse relé aqui que ele está desarmando para habilitar ou desabilitar o transformador principal. Aqui um trafo com duas bobinas e vários enrolamentos. A gente tem aqui, ó, duas no primário, uma, duas, três, quatro, 5 enrolamentos no secundário. Esse enrolamento aqui é o enrolamento responsável por estar gerando a alimentação do display, a tensão do display. Aqui a gente tem uma mistura entre alimentação do amplificador de grave e o amplificador aí de agudo, como também alimentação para as demais tensões do aparelho, processador, 6 principais aí do aparelho. E notem, né, que aqui, ó, tem essas duas chaves. Quando você liga o aparelho, passa aqui a 110 ou 220, vai passar para cá e já vem direto para essa bobina 110. Cada uma dessas daqui vai estar trabalhando também, cada uma com 110 volts, ou em série ou em paralelo, né? Em 120 volts vai estar trabalhando em paralelo, 220 em série, e vai estar jogando para o processador do aparelho aqui 12 volts retificado. A gente tem uma ponte de retificação completa com esses dois diodos, que vai estar passando por um circuito que vai estar regulando aí essa tensão,
aliás, nem regulando, né? A própria tensão ela já está regulada aqui para estar alimentando aí o processador. Ela nem chega a passar pelos transistores 1370. Não passa pelos 1370, que é o transistor que a IO utiliza para estar regulando essa tensão aqui de 12 volts. Aqui a gente tem um outro modelo de transformador. Aqui é uma bobina com várias derivações. Esses fusíveis aqui também para esses fusíveis, né, como eu já mencionei, vai estar abrindo. Esses fusíveis, como eu mencionei, eles vão estar abrindo quando houver curto aqui na etapa primária, né, do transformador. O fusívelzinho lá que vai estar abrindo quando o aparelho estiver setado em 120 volts e for ligado em 220. E esse transformadorzinho aqui para estar fazendo aí a alimentação do circuito de standby. E aqui a gente já tem uma ponte de diodos e um circuito que vai estar fazendo o controle desse relé. Novamente, esse transistor aqui, ele é acionado pelo amplificador lá na placa frontal do aparelho. Vai estar mandando um pulso aqui na base desse transistor, que ele vai estar liberando aí os 12 volts para o relé. Ele vai armar e vai estar liberando a tensão para o transformador principal. E aqui a gente tem também esse modelo aqui, um pouquinho diferente, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é do T9. Ele possui um fusível, ó, um PR107 de 750 miliamperes aqui na bobina do transformador, que ela vai estar protegendo o filamento lá do aparelho. E aqui os demais fusíveis para estar alimentando. Etapa de amplificador, médio, agudo, grave e também para estar fazendo a alimentação do circuito principal. Quando esse fusível aqui ele abre, gente, o display apaga, tá? Aquele defeito que ele é comum acontecer aí nos T9 da vida, né? O aparelho tá com o display apagado, aí você troca o display, muitas das vezes não resolve. Esse camaradinho aqui, ó, ele abre. Aqui já é mais um modelo. Esse modelo aqui, deixa eu ver, duas etapas também, né? Duas bobinas, 0 volts, que é o neutro, fase, né? Fase. Vou passar aqui. Aqui a gente já tem um modelo de transformador de bobina simples. Só que ele, por ser bobina simples, ele funciona somente em 120 volts. O mesmo fusível para estar protegendo aqui o aparelho quando ele for ligado em 220. E ele possui esse diferencial aqui, ó, esse resistorzinho aqui. Qual que é a função desse resistor? Esse resistor ele vai estar puxando, ele vai estar segurando um pouquinho da corrente de curto-circuito. Ele não deixa a corrente de curto-circuito. Se esse camarada aqui entrar em curto, né, se o transformador entrar em curto, ele vai estar segurando um pouquinho aí essa corrente de curto-circuito e vai estar jogando para o excesso dessa corrente para o terra, como vocês veem aqui. Aí pode ser carcaça do aparelho, pode ser também rede elétrica, aquelas redes elétricas que elas possuem um circuito de aterramento. Esse resistor aqui ele vai estar atuando. Em casas que não possuem aterramento, o terra acaba virando aí a carcaça do aparelho. Geralmente esse camarada aqui entrar em curto,
se você encostar aí na carcaça do aparelho, né, você vai tomar um belo de um choque por causa desse resistor. E ele está ligado, como vocês podem ver aqui, ele vai ligado no fase, aliás, fase não, é engano meu, ele vai ligado no neutro. O neutro, geralmente ele vai ligado no terra do circuito elétrico. Por quê? Por que esse resistor aqui ele vai ligado no neutro e não no fase? Porque, gente, se ele fosse ligado aqui, ó, no fase, ele estaria em constante funcionamento. Esse resistor ele estaria consumindo corrente o tempo inteiro. Ele estaria o tempo inteiro jogando uma pequena parcela de corrente elétrica para o terra do aparelho e para a carcaça do aparelho. Ligando para o neutro, ele só vai estar atuando em caso de curto no transformador para estar eliminando aí esse excesso de corrente. Alguns modelos que veio para o Brasil possuem esse resistor aqui, e ele é importante nesse caso para esse circuito aqui, principalmente se a sua casa possui aterramento, né? Esse resistor ele é muito importante. Mesmo modelo de transformador, porém sem esse resistor. Você vê que esse aqui tem, esse aqui não tem. Mas esse resistor aqui, ó, aliás, esse primário já é um primário para 220 volts. Talvez seja no caso de isso mesmo. Esse transformador aqui, ele não possui esse resistor, porque aqui a gente tem um sistema bifásico. Em sistemas bifásicos, esse resistor aqui ele não vai atuar. Em residências aí que utilizam fase e fase. Se tem casas aqui no Brasil que utiliza 220 aqui, né? E neutro, mas tem regiões do Brasil que é 110 e 110 ou 220, eu não sei. Eu sei que em algumas regiões do Brasil, né, é fase e fase. Aqui a gente tem outro modelo de transformador, que é um modelo simples também. Esse modelo ele possui dispositivo de proteção apenas para o circuito do aparelho, o circuito principal, circuitos integrados, processador, transistores reguladores de tensão. Para o amplificador, essa proteção ela está um pouquinho mais à frente, ela não vem aqui no transformador do aparelho. Apesar de você não estar vendo nenhum dispositivo de proteção aqui, ela vai estar um pouquinho à frente. E esse dispositivo, vou estar comentando aí mais à frente, né? Em um outro vídeo, uma outra aula. Aqui por enquanto a gente está se atentando ao circuito de proteção do transformador. Aqui, gente, a gente já tem um dispositivo de proteção que é resistores ao invés de fusível. A gente tem fusível na etapa primária do transformador, que é o fusível para proteger esse transformador. Nesse modelo aqui a gente não tem um fusível para alimentação de 220, só para 110. Esse mesmo fusível aqui para estar protegendo em caso de ligar em tensão errada, e esses resistores aqui. E olha só que o modelo, né, que utiliza essa proteção. O 999, aliás, 999 não. Aliás, é o 999 sim. É o 999 versão global, vamos dizer assim, que é uma versão aí que veio para o Brasil também, que é o 2200. Possui um sistema de proteção aí que ele é não tão eficaz quanto o do MK2. O MK2 ele possui um sistema diferente.
Vou ver se eu tenho aqui. Se não me engano, esse daqui já é o do MK2, ao invés de utilizar resistores, ele utiliza fusível, só que esse daqui tá para 230. Deixa eu ver, acho que eu devo ter alguma imagem, mas eu sei que o MK2 ele não utiliza resistores, ele utiliza fusível no secundário. E aqui a gente tem um outro modelo de transformador que ele está utilizando aqui dois resistores em paralelo. Esse resistor em paralelo é para estar dando uma resistência equivalente aí de algo em torno de 34 miliohms. Provavelmente não é um valor comercial, né? 34 mili. Então a Aiva optou por utilizar dois resistores de 68 miliohms em paralelo para estar dando a resistência aí necessária para estar alimentando o circuito. E cada um deles aí tem uma potência de 1000 watts. E assim, gente, nesse caso, resistor, né? Se eu não acho no mercado, de repente abriu, esses dois camaradas aí abriu, e como é que eu faço? Porque de repente, como é que eu substituo esses resistores em caso deles abrirem em caso de curto? Se eu não achar esses resistores, será que eu posso colocar, por exemplo, um ohm? Será que eu posso colocar um resistor de 1 ohm aqui? Ou talvez 0,47. 0,47 já é um valor que ele é mais fácil de achar. Será que eu posso colocar 47, 0,47 1000 watt? Então, gente, não pode. Qualquer alteração que você faça nesses resistores aqui em relação à resistência, você vai estar afetando a corrente que alimenta o circuito lá na frente. Quanto maior o resistor que você coloca, menos corrente o transformador aqui na alimentação principal, porque esses fusíveis aqui, aliás, fusível não, esses resistores, eles vão estar alimentando a placa principal e a frontal do aparelho. Essa bobina aqui é para alimentar o STK e essa bobina aqui é para estar alimentando o display. Então, se você colocar um resistor de 1 ohm aqui, você vai estar reduzindo a corrente que vai estar alimentando o circuito. Então, você vai estar colocando aí, se você colocar de 1 ohm, vamos supor que essa bobina aqui ela alimente a placa principal do aparelho com, por exemplo, 300 mA, com 0,34 miliohms. Se você colocar 47 miliohms, já não é mais 300, é 250. Estou dando um exemplo aqui, tá? É 250. Ah, mas eu não achei de 0,47 miliohms, então eu vou colocar de 1 ohm, né? Que é o que eu achei por aí. Eu posso colocar de se você colocar de 1 miliohms, você vai estar reduzindo essa corrente de 300 para quase ali perto de 100. O aparelho ele não vai ligar, porque a corrente que o circuito demanda está sendo limitada pelo resistor que você colocou aqui, ó, diferente do 0,34 ohms. Entendeu? Então esse dimensionamento ele tem que ser exato. E aí fica uma outra questão. Ah, mas eu não achei. Então posso colocar um fio aí no lugar? Pode. Se for para colocar um fio, pode colocar um prego também, não tem problema nenhum. Entre um fio e um prego, a diferença é só o comprimento.
é a espessura, né? E um fusível? Um fusível pode. O correto, se você não achar resistores para estar fazendo a substituição aqui, o correto é estar colocando fusível. Pode colocar fusível e deve, não só pode como deve colocar fusível no lugar desses resistores, caso não ache. E aí surge a questão, né? Que fusível que eu coloque aqui no lugar desses resistores? Porque você não sabe a corrente. E aí, como é que faz? Você não tem nenhuma referência de corrente para saber que tipo de fusível que você coloque. Você coloca aí, fusível de 250 milho, talvez um fusível de 500. Ou será que você vai colocando, você coloca de 250, liga o aparelho, na hora que o fusível abrir, não é. Então, talvez um fusível de 500. Quando parar de queimar o fusível, é o fusível certo. Não é o certo, né? Fazer assim. Tem um cálculo que a gente pode fazer para estar sabendo dimensionar o fusível que a gente pode estar colocando aqui em substituição a esses resistores. Que essa continha aqui, ó, você fazendo essa continha, você consegue chegar aí à corrente máxima, tá? Esse valor aqui é o valor da corrente máxima. Você tem o valor da resistência equivalente, que é 0,34, o valor da potência do resistor, que no caso aqui é meio watt. Aí você faz a conta para achar a corrente. A corrente é igual a raiz quadrada da potência dividido pela resistência. Corrente é igual a raiz quadrada de meio dividido por 0,34, e você tem aqui essa corrente. Essa corrente, gente, é a corrente máxima, é a corrente máxima que o meu resistor vai suportar antes dele romper, entendeu? Não é a corrente nominal. Então você pode estar colocando aí um fusível de 125, aliás, 125 não, de 1,25 amperes. Ou você pode fazer também dimensionar o fusível igual ao no secundário. Geralmente, tá? A corrente que está circulando aqui no primário do transformador, ela tende a ser menor do que a corrente no secundário. A secundária ela vai ser bem maior. Aí vai depender, né, do projeto. Pode ser que aqui no primário esteja uma corrente aí de 200 miliamperes e no secundário de 10 amperes. Aqui pode ser que seja uma corrente de 500 miliamperes e aqui no secundário de 20 amperes. Então, você dimensionar por aqui também não é uma decisão correta. Faz o cálculo, você vê aí qual é a corrente máxima que esse resistor vai suportar e você consegue dimensionar aí o fusível adequado para estar fazendo, para estar substituindo, né, no lugar desses resistores. Porque esse fusível, um fusível de 1,25, até um fusível de 1 ampere, ele vai estar aí trabalhando aí com uma certa folga, né? Folga aí para estar segurando a corrente. E tem um outro detalhe, tá? Em relação ao fusível que eu quero estar destacando aqui nesse vídeo. Existem fusível, gente. Ele não é tudo igual. Deixa eu passar aqui para frente. Fusível, gente, ele tem as suas especificações. Tem fusível que ele é de ação lenta, que é o fusível de retardo, e tem um fusível de ação rápida, que é aquele fusível que ele vai atuar naqueles picos, né? Deu aquele pico de corrente rápido, ele
abre instantaneamente. E tem aquele fusível que ele já é fabricado para ele suportar uma corrente que a gente chama de corrente de inrush. O que é essa corrente de inrush? Quando você liga o aparelho de som, o transformador e o circuito capacitivo que vem depois do transformador, ele tem um pico de corrente. E o pico não é esse daqui não, que você está vendo aqui. Ó. Não é esse pico de 1,21 amperes. É um pico muito, mas muito maior. Você colocou o aparelho na tomada, apertou o power, o pico ele vai ser até 5 vezes maior. Vai ser aí um pico de 5 amperes para estar energizando o transformador e energizando os capacitores lá na frente. Os aparelhos da Aiva, né, tem capacitores aí de 3.300, que é para a etapa do amplificador, né? E tem aí capacitores de 4.700 microfarads. São uma capacitância alta, que ela vai estar puxando aí uma alta corrente. Aquela corrente para estar carregando os capacitores da fonte. Na hora que você ligou o aparelho na tomada, vai estar carregando esses capacitores. E essa corrente de pico, ela é alta. Dependendo do fusível que você coloca ali, vamos supor que você foi lá, né, na vendinha do seu Zé. Ô, seu Zé, me vem um fusível aí de 3,15 amperes. E você coloca lá no seu aparelho. Aí de repente está usando lá, né, o aparelho funcionou, tá? Você trocou o fusível com o que você comprou lá no seu Zé, tá ouvindo o som lá de boa, aí de repente você tora o volume, né? E de repente tá um dia quente, aí de repente o aparelho desliga do nada. Por que isso acontece? Porque você dimensionou o fusível errado. Como a gente vê aqui nessa tabelinha, no corpo do fusível, bem aqui, ó, tem as especificações dele. Você vai ver uma letra, a corrente de trabalho dele e o tempo a capacidade de corte do fusível. Fusível de ação rápida e o fusível de ação lenta. Aí tem vários tipos, né? Você vê FF, ação muito rápida, aquele fusível que ele é para pico. Na hora que der aquele pico rápido, na hora que for energizar transformador, capacitor, ele vai abrir. Ele vai abrir porque ele está dimensionado ali para trabalhando bem ali no limite da corrente. Se você pega um aparelho aí que esses fusíveis eles são para 4 amperes, na hora de você energizar ele vai abrir. Mesma coisa aqui, tem esse fusível aqui de ação média e os fusíveis que você normalmente você vai encontrar nos aparelhos da Aiva, que é esse fusível aqui com a marcação T, fusível de ação lenta. Fusível de ação lenta com baixa capacidade de corte. Aí o que acontece? Na hora de você ligar o aparelho, vai dar aquele pico, vai normalizar e o fusível ele vai aquecer rapidinho e ele vai resfriar. Ele não vai dar aquele aquecimento que vai fazer com que ele se rompa e acaba cortando a alimentação do aparelho. Tem que observar o tipo de fusível, se ele é um fusível de ação lenta, tá? Para estar fazendo a substituição aí no seu aparelho de som. Normalmente, seja ele Aiva, seja ele Sony, Gradiente, Kenwood, seja o aparelho que for, na etapa de entrada lá do transformador,
vai estar utilizando esse fusível aqui com a sigla T. T, corrente, baixa capacidade de corte e tensão máxima de trabalho. Se você utilizar um fusível acima dessa categoria aqui, ó, você corre o risco aí do aparelho o fusível tá queimando por nada, principalmente porque em dias quentes, tá? Em dias quentes, se você pegar um dia que a temperatura de 30, né, graus, 35 graus, o fusível ele já vai estar trabalhando com uma temperatura já um pouquinho acima da temperatura nominal. O corrente ele atua por temperatura. Ele começa a partir de 20 graus, vai subindo a temperatura dele até o rompimento. Então, se ele já começar com 30 graus e for um fusível de ação rápida, ele vai abrir o bico. Se você olhar, ó, aqui, esses dois fusíveis, né? Um é o de ação rápida e um de ação lenta. Olhando assim, você consegue identificar só olhando, sem olhar o código dele que está aqui. Só olhando você consegue identificar se é fusível de ação rápida, se é fusível de ação lenta. Esse aqui já é um fusível diferente. Esse aqui é um fusível, é o fusistor, né? O pessoal costuma chamar, é o verdadeiro fusistor. Como é que é a atuação desse fusível aqui? Esse resistor ele dissipa a corrente excessiva no corpo dele. Quando ultrapassa esse limite, essa solda aqui ela derrete, interrompendo o circuito. Esse aqui é o verdadeiro fusistor, é o que o pessoal chama aí, né? Tem gente que chama esse fusível aqui, ó, esse aqui, né, de fusistor, mas esse daqui é o pico fusível. Fusistor, pico fusível. Só tem um jeito de saber qual é a categoria do fusível, é olhando no corpo, vendo o código. Se você vê lá F, FF ou M, já é um fusível que ele não é um fusível de retardo, é um fusível que ele corre o risco de abrir aí em qualquer variação aí de tensão, né? Uma variação de corrente na entrada dele, principalmente se você for utilizar o aparelho em dias quentes. Beleza, gente? Então é isso que eu tenho, acho que, para falar dos tipos de fusíveis, né? Que você tem que observar a categoria dele para não estar comprando um fusível errado. E o fusível está abrindo por acidente, você não pode colocar um fusível de ação rápida no circuito, que ele deve atuar de forma lenta, ele não deve atuar no in-rush, na hora que o aparelho ele é energizado, e também está dimensionando o fusível da forma correta. Esse fusível aqui é um fusível de pico, né? É o que o pessoal chama de fusistor. Ele vai estar atuando em uma forma semelhante a esse fusível aqui. Tá? Esse fusível aqui, dentro dele, esse invólucro aqui de plástico, né? Tem um fusível aqui dentro. E esse tipo de fusível geralmente dá para rearmar ele novamente, você religando esse resistor a esse ponto de solda aqui. Esse aqui, infelizmente, não. Esse aqui abriu, né? Tem que trocar. Mas ele é um fusível que ele vai estar acionando em picos, né? Em picos muito elevados
de corrente elétrica quando ele exceder, em curta também, em pico ou curto, mas essa daí já é para a etapa do secundário. Você vai encontrar esse tipo de fusível aqui, é bastante comum nessa etapa aqui, ó, como esse daqui, né? Esse aqui já tá. Essa figura aqui é o do fusistor. Você vê aqui no desenho de resistor infusível, e aqui é o pico, né? Fusível de pico, que é aquele camaradinho amarelo. E esse fusível, tá, gente? Ele também tem as especificações dele, ou fusível de retardo ou de ação rápida. A AIVA, ela não especifica que tipo de fusível que é, a não ser nos manuais. Pelo código você consegue identificar aí se é fusível de ação rápida ou ação lenta. Esse fusível, se eu não me engano, ele é fusível de ação rápida. Esse tipo fusível que ele vai estar atuando aí. Em caso de picos elevados, né, ele vai estar armando rapidamente. Ou seja, você não pode utilizar um fusível de ação lenta, como esse daqui, fusível de ação lenta, no lugar de um fusível de ação rápida. Porque isso aí vai estar prejudicando o circuito lá na frente. Porque se ele demorar para adicionar, de repente dá um curto na etapa de saída, aí você coloca um fusível de ação lenta, só quando o estrago já está muito grande é que ele vai abrir, e aí depois você vai ter que trocar saída, vai ter que trocar de transistor das etapas anteriores do amplificador, diodo, aí você vai ter que trocar tanta coisa e acaba inviabilizando aí o reparo. Para esses fusíveis aqui também, tá? Prestar muita atenção, colocar fusível de ação rápida, não utiliza fusível de ação lenta no lugar desses carinhas aqui, porque isso aí vai estar prejudicando o circuito na hora dele estar acionando, beleza, gente? Então, por esse vídeo é isso, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas essa é a intenção. É um vídeo que ele é mais detalhado, tá? Um vídeo aí que para estar fazendo esse vídeo aí, eu precisei estudar, revisar muita coisa que eu já tinha esquecido, revisar muito assunto para estar trazendo aí essa aula aí para vocês completinha, ela bem técnica, bem assim completa, pelo menos na parte aí da etapa primária, né, de proteção. Uma coisa que vocês vão ver em vários aparelhos, seja ele os importados, que ele possui um dispositivo diferente do que os dispositivos de proteção nos aparelhos que foram montados aqui no Brasil, tá? Isso difere. Um aparelho europeu, o dispositivo de proteção dele é diferente, vai ter aquele resistorzinho no neutro para estar descarregando o excesso de corrente para o terra. Geralmente ele vai vir ou só 110 ou só 220, não vai ter essa dinâmica, né, de você estar chaveando ou para 110 ou para 220. E é uma aula aí que eu fiz para vocês aí com muito carinho, e eu peço a colaboração de vocês, né? Me ajuda aí, o incentivo de vocês, né? Porque deu trabalho, só essa primeira aula aí deu bastante trabalho para estar fazendo. Eu tive que ir em busca de muito material, revisar muita coisa, né? Para estar trazendo aí um conteúdo nota 10 para vocês, beleza, gente? Então, por esse vídeo é isso. Essa é a primeira aula. Nas demais aulas subsequentes a essa, eu vou estar falando das demais proteções que você vai encontrar nos aparelhos da AIVA. E tem fusível na placa principal, tem fusível na placa de CD, alguns modelos também possuem fusível por resistor ou fusível como esse daqui, ó, esse fusistorzinho aqui,
esse pico fusível, né, que você está vendo aqui, para estar fazendo a proteção aí do display, ou resistor ou pico fusível. Mas isso aí eu vou estar comentando aí nas próximas videoaulas, beleza, gente? Para esse vídeo é isso, falou!